Olá, família Laszlo. Hoje eu vou contar um pouquinho para vocês sobre quando começou a surgir óleo de coco no mercado brasileiro na área da aromaterapia. A Laszlo tem um privilégio de ter sido uma empresa pioneira em vários segmentos, como muitos de vocês sabem, e nós somos a primeira empresa no Brasil nesse segmento a introduzir óleo de coco, palmiste e babaçu para massagem e para utilização em produtos cosméticos e uma série de coisas. Isso aconteceu mais ou menos lá por volta do ano de 2003, 2002. Naquele período eu estava buscando um óleo que fosse mais estável para acrescentar em óleos de massagem. A gente utilizava o óleo de girassol, mas ele oxidava em apenas 6 meses, né? Então nós tentamos buscar uma alternativa e após receber óleo de babaçu e óleo de palmiste refinado, nós tivemos aí em mãos um produto versátil, uma boa estabilidade de oxidação e que conseguiu resolver o problema, né, naquele momento que a gente estava passando. Naquela época eu já vinha estudando muito, né, até antes desse período, a respeito do potencial terapêutico dos óleos láuricos. Por muitos anos eu dei aula falando sobre o potencial terapêutico desses óleos e naquela época a gente tinha o trabalho da doutora Mary Einig, através do site lauric.org, que entrava sobre a fundo, né, nas pesquisas a respeito do potencial desses óleos no tratamento de doenças imunológicas e na saúde humana. Naquela época ela lançou esse livro, Perdendo Gordura, Comendo Gordura, que é um livro histórico, foi a primeira obra que trouxe aquele conceito de uso do óleo de coco para emagrecimento. A nossa editora também teve o privilégio de traduzir esse livro e colocá-lo no Brasil, né? Então vocês vão ter aqui bastante informação útil, né? E que também é de um cunho histórico muito especial, onde ela vai trazer aí essas informações gerais. Inclusive aqui ela desmistifica aquela questão que falam, né, que os óleos de gordura saturada, como o óleo de coco, palmiste, babaçu e similares, vão ter efeito aí de aumentar colesterol, entupir as artérias, etc. Né? É um livro bem legal porque ele tem uma parte ligada a essa questão toda do coração, né, de cardiologia, colesterol, etc. E aí, nos trabalhos naquela época, né, que ao longo dos anos isso foi avançando com cada vez mais estudos, foi evidenciado o grande potencial que o ácido láurico tem para combater diversos tipos de micro-organismos patogênicos, né? Vai desde fungos, cândida, por exemplo, problemas de... Eu já tive muitos, na época que eu ministrava muitos cursos, né, alunos e pacientes também que eu atendia, mulheres, por exemplo, que sofriam de candidíase recorrente, ao introduzir o óleo de palmiste ou de coco, né, o babaçu, na alimentação, né, e fazer uso local na região, a candidíase regredia, sumia e era fantástico, né? Então, nós tivemos ali pesquisas também no campo de vírus, né, de também crianças, né, com problemas imunológicos. Observou-se que o ácido láurico ele é produzido também no nosso organismo, né, sai no leite materno. Isso é extremamente importante para aumentar a imunidade do neném. Por exemplo, o ácido láurico ele leva, né, induz os linfócitos a soltarem uma interleucina, que é a interleucina 2, que é uma substância que vai fazer com que a medula óssea produza mais células de defesa. Isso vai criando um sistema imunológico mais robusto contra infecções. A partir disso, naqueles anos, né, iniciais ali de 2002 até 2010, né, que eu dei ativamente muitas aulas, foram anos em que eu fui um grande disseminador, né, e divulgador do potencial do óleo de coco. Eu até falava para os meus alunos, olha, daqui a uns anos vocês vão ver que lá no exterior isso está bombando, vai chegar aqui no Brasil. E acabou que aconteceu. Hoje a gente vê óleo de coco para tudo quanto é lado. Quando eu tentei buscar um óleo que fosse uma alternativa ao coco extra virgem e que não perdesse as qualidades terapêuticas, eu tentei buscar uma opção que fosse estável, ao mesmo tempo que mantivesse os ácidos graxos sem alteração, que são o principal poder terapêutico desse óleo, né? E o palmiste foi um dos produtos encontrados. A gente tem produção disso no norte do Brasil. É uma região onde já existe naturalmente outras culturas agrícolas, né? É diferente do caso da Indonésia, onde esse produto ele vem sendo essa árvore vem sendo plantada em regiões de ilhas, né? Onde tem florestas nativas. Isso tem causado um problema ecológico por lá. Aqui no Brasil já é um pouco diferente essa questão. A gente não usa óleo de palmiste importado da Indonésia, onde está tendo os problemas lá com os orangotangos. E o palmiste, ele então é destilado, para quem não sabe, né, ele é obtido do fruto do dendê, aquele fruto vermelhinho, a parte de fora, dendê é chamado também de palma, né? É tirado um óleo vermelho, que é o óleo de palma, que é rico em ácido palmítico, e
que pode ser refinado, né? Estando em características também, mais ou menos essa cor aqui do próprio palmiche, ele também é comercializado principalmente para fazer margarinas, para alimentação, para uma série de coisas, em substituição ao óleo de soja. Já o palmiche é tirado do carocinho que fica lá dentro, que tem uma castanha branquinha no meio, e essa castanha então é quebrada, e depois que esse óleo é retirado, ele passa por um processo de destilação. Essa destilação, que acontece de maneira similar a um óleo essencial, depois ele condensa numa torre com uma temperatura baixa e um ambiente sem oxigênio, e aí é coletado esse óleo em estado líquido, né? E aí ele vai vir para esses potes que a Lázaro comercializa. Vocês vão ter aqui de 3 litros, vão ter de 500 ml e vão ter também de 5 litros. Na área de pesquisa relacionada, né, a essas moléculas, foi se descobrindo que além do potencial antisséptico, né, contra bactérias, vírus, parasitas e fungos, além de aumentar também a imunidade, como eu comentei para vocês, foi se entrando também em outros campos, né? Então, eu havia lido esse livro, foi um livro fascinante, que é um livro sobre o potencial do uso do óleo de coco para tratamento do Alzheimer. Foi escrito pela doutora Mary Newport. O marido dela desenvolveu o Alzheimer e ela, na tentativa de buscar recursos para tratamento, descobriu um produto, né, que estava sendo testado, utilizado nos Estados Unidos para isso. E esse produto, na hora que ela foi ler, esse medicamento era basicamente óleo de coco. Então ela tentou substituir pelo óleo de coco, que era muito mais barato. E o marido, utilizando isso diariamente, né, com uma dieta mais restrita a nível de calorias, era induzido o organismo dele a produzir mais corpos cetônicos. O óleo de coco ele tem uma característica de metabolização no fígado que ele gera mais corpos cetônicos. Os corpos cetônicos eles são importantes fontes de energia também, principalmente para o nosso cérebro. O que a doutora Mary Newport descobriu, né, que tem um capítulo nesse livro que ela trata desse assunto, é que o Alzheimer ele é considerado o diabetes do tipo 3. As células do nosso cérebro, né, existe uma produção endógena de insulina dentro do cérebro que ajuda a acelerar a captação de glicose para os neurônios para eles funcionarem no máximo de atuação possível. E quando a pessoa tem o Alzheimer, há uma redução dessa produção de glicose, há um processo de resistência à insulina nos neurônios, no cérebro, e aí os neurônios vão trabalhar a baixa energia. Então daí vão vir as perdas de memória, né, uma série de consequências. O que foi descoberto é que se você fornece corpos cetônicos no lugar da glicose, os corpos cetônicos não precisam de insulina para entrar na célula, eles entram de uma vez. E aí você consegue fazer com que a luz acenda e a pessoa começa a ter, a voltar a um estado de consciência saindo da demência, né? Então, lindamente, ela traz nesse livro aqui essas informações. Também é uma outra obra que eu me orgulho muito de ter traduzido. Nós temos ela publicada no Brasil com essa capa maravilhosa. Você vê que é um livro com muito conteúdo, vale muito a pena ler, tá? Até para quem não tem nenhum paciente familiar ou alguém com Alzheimer, porque nesse livro aqui vocês vão ter muitas informações sobre essa parte toda das cetonas, do potencial do coco em produzi-las, né, de como isso pode ser benéfico para a parte cognitiva, não só para a questão do Alzheimer específico, mas até para quem precisa de um cérebro ativo, né, rápido, né, e bem funcional. Então é uma obra fantástica, muito recomendada, né, de leitura. Há um capítulo específico só sobre essa parte aí dessas pesquisas relacionadas a essa teoria, né, do diabetes do tipo 3, da resistência à insulina do cérebro, e que vocês vão gostar muito também de estar lendo. O óleo de coco ele não vai estabilizar o Alzheimer, não vai curar o Alzheimer, ele pode ajudar a estabilizar a doença, evitando que a pessoa tenha perda de memória, tenha todas aquelas questões, né? O marido dela conseguiu voltar a ter uma vida normal, que ela conta no livro, né? Veio a falecer, mas de outro problema depois. E no livro aqui, inclusive, tem no finalzinho a gente colocou um QR Code, que a pessoa pode assistir uma palestra da doutora Mary Newport, mostrando todo um resumo do livro, todo um arsenal de informações muito legal. Tá? Então, são produtos muito interessantes também para massagem, né? O óleo de palmiche ele tem a vantagem de não ter cheiro nenhum pelo processo de destilação, né? Quando ele passa por aquele processo de purificação para poder perder cheiro, perder coloração, às vezes mais escura e tudo mais. Então é um produto que você vai poder fazer massagem sem ficar cheiro nenhum na pele, inclusive para alimentação, para quem às vezes gosta de usar muito óleo de coco, está buscando o ácido láurico para recursos, né, medicinais, para essa parte da imunidade, para produzir
cetonas, etc., você vai ter a vantagem de poder colocar na alimentação e não ficar com gosto de coco em tudo, porque chega uma hora que o óleo de coco extra virgem, a gente cansa, né? De toda hora vai fazer um feijão, tem gosto de coco, vai comer um arroz, tem gosto de coco, e aí as pessoas vão ficando um pouco desmotivadas. Pode ser associado com a cafeína de manhã para atletas, né? Tem gente que mistura com café. As formas de uso para essa questão das cetonas, vocês têm aqui no livro mais bem detalhadas. Eu acho que vale a pena a leitura para entender melhor como funciona, para dosar melhor, entender como empregar de uma maneira que venha a ser funcional. O óleo de coco tem uma absorção pela pele muito rápida também, né? É um dos melhores óleos, um dos óleos mais fininhos para fazer massagem e para que você consiga fazer com que óleos essenciais e outros ativos penetrem rapidamente na pele. E tem uma outra coisa, né? Como essa gordura é uma gordura saturada, ela tem uma cadeiazinha reta, diferente das gorduras poliinsaturadas que tem ligações duplas de carbono ao longo dela. Essas ligações duplas de mono e poliinsaturados conseguem captar oxigênio mais rápido da atmosfera, iniciando a rancificação da gordura. Então vai ficando aquele óleo cheio de ranço. A gordura saturada, que no caso o palmiche possui, faz com que ele seja mais estável e não inicie essas rancificações. Então, nós temos, né, na Laso muitos clientes que são donos de spas, que utilizam, compram inclusive balde de 5 litros, com uma alegria enorme, porque as toalhas não ficam com cheiro de ranço, não perde toalha. Geralmente o uso de girassol, gergelim refinado, essas outras coisas ficam um fedor danado, né, e acaba se perdendo muito os materiais, né, utilizados nas camas de massagem. Vocês vão ter um efeito também na pele de hidratação, né, sem deixar a pele carregada, né, porque não é um óleo pesado. E tem propriedades aí muito úteis para tratamento de assadura de bebê, para tratamento de micoses de pele. Você pode agregar com tea tree, com orégano e outros óleos que são antissépticos, para que essas associações aí se potencializem, tá? Então, eu acho que hoje deu para a gente falar um pouquinho sobre o potencial terapêutico, né, as propriedades e um contexto de coisa desses óleos. Só uma última coisinha, também é um óleo fabuloso para cabelo, tá? Tem pessoas que às vezes até utilizam ele puro, né, pega do potinho, passa um pouquinho nas mãos e aí vai passando assim no cabelo para dar uma hidratada. Você pode fazer isso às vezes no final de semana, né? Passa na mão bastante, bisunta bem o cabelo, põe uma toalha e deixa ali aquele óleo penetrando para poder ele agir, né? Promovendo o processo de hidratação. Depois lava o cabelo normal, o cabelo fica maravilhoso, fica com um brilho fantástico. Inclusive, tem um trabalho de pesquisa que foi feito, eu até publiquei há algum tempo, uns anos atrás, um artigo sobre as propriedades cosméticas do óleo de coco. E eles compararam o óleo de girassol, o óleo, né, de coco, que encaixa aqui o palmício, e diversos outros óleos. E descobriram que os óleos ricos em ácido láurico, né, de triglicéridos de cadeia média, que é o chamado TCM, né, que hoje está muito famoso, a diferença aqui é que o nosso TCM ele tem ácido láurico, que vai fazer com que o óleo fique durinho, né? Aquele TCM de mercado, que é líquido, eles retiram o ácido láurico e deixa o resto, que é o ácido cáprico e caprílico principalmente, aí ele vai ficar líquido. Inclusive a doutora Mary Port, aqui ela comenta de um trabalho muito interessante com pacientes com Alzheimer, onde eles deram para esses pacientes só esse óleo de coco fracionado, né, que era o TCM líquido, e foi dado o óleo de coco integral. Notou-se que a recuperação, né, e a estabilização do Alzheimer demorou um pouco mais, mas foi muito mais eficiente e prolongada quando tem a presença do ácido láurico do que quando não tem. Então, é mais eficiente o óleo durinho do que o que não tem o ácido láurico, isso por conta de uma atuação cinética entre essas moléculas, ácido láurico, cáprico e caprílico. Se você tiver só o cáprico, caprílico não vai ser tão potente para essa questão aí do cérebro, né? Então, voltando lá para a questão do cabelo, né, vocês vão ter aí esse potencial de hidratação que é fantástico e pode ser usado a nível gourmet, pode ser utilizado nesses campos todos aí, né, desde a alimentação, a cosmética. E lembrando que o nosso óleo é comercializado como alimento, mas ele pode ser usado nesses outros campos também. Até na Ayurvédica a gente tem uma frase que diz, né? Aquilo que a gente come, nós podemos passar na pele e vice-versa, né? Se a gente tem alguma coisa que não pode ingerir, provavelmente você não poderia passar na pele, porque você também não vai, você vai acabar absorvendo aquilo. Eles têm essa teoria e, de certa forma, eles têm um pouco de razão, principalmente quando a gente está falando em gorduras, né? Então é isso, pessoal. Até a próxima semana com mais informações e um novo bate-papo com vocês. Tudo de bom!